produtividade, colaboração e também trabalhar um pouquinho nesse compliance para tomar de decisão quando a gente está falando de negociações estratégicas para maximização de valor. Essa empresa é a Optimum Supply, e para falar um pouquinho sobre ela, eu convido a Joyce, CEO da empresa e cofundadora da organização. Fica à vontade, Joyce. Boa noite a todos, meu nome é Joyce, eu sou CEO da Optimum Supply, e é um prazer estar com vocês aqui essa noite nesse evento. Bom, a Optimum Supply ela é uma empresa bem recente, a gente lançou comercialmente a nossa solução em dezembro de 2019, faz pouco mais de 6 meses, porém a nossa história ela remonta a 10 anos antes, começou assim, uma sementinha lá em 2009. Nessa época eu trabalhava na área de suprimentos na Natura e eu era responsável por compras estratégicas e essas compras também tinham um alto grau de complexidade. Então eu tinha muitos objetivos nessas aquisições, como melhorar preço, também melhorando qualidade, observando o lead time, diversos outros atributos e até aspectos mais subjetivos e estratégicos da organização, como o trade-off entre aspectos financeiros e aspectos socioambientais, que tem sido cada vez mais importante em todas as empresas. Bom, então, nessa minha rotina de suprimentos, a gente não tinha nenhuma metodologia, nenhuma ferramenta específica para tratar esse tipo de compra, e isso era tudo muito manual. A gente acabava gerando muito e-mail, muito Excel, e esse processo manual, ele gerava muitas vulnerabilidades, tanto para o comprador quanto para a empresa, né? A gente tinha muitas possibilidades de erro, era um processo que acabava sendo um pouco mais lento, tinha uma vulnerabilidade grande de compliance, né, por estar tudo ali no comprador, e em termos de conhecimento e de padronização dessa aprendizagem, também ficava detido muito no conhecimento de cada pessoa. Então, quando saía alguém da área, tinha que começar tudo de novo, e isso era um problema. Bom, nessa mesma época, em 2009, eu estava cursando meu mestrado em Engenharia de Sistemas Logísticos lá na USP e eu fui apresentada pela primeira vez a uma metodologia que a gente chama de MCDA, que significa Multi-Criteria Decision Analysis, ou análise de decisão em multicritérios, em português. E eu fiquei apaixonada por essa metodologia desde o princípio, porque ela propõe uma abordagem para a tomada de decisão, para problemas complexos e estratégicos, com uma estrutura e uma racionalidade para apoiar esse tipo de tomada de decisão. Bom, eu já vi uma sinergia desde o começo, mas não é tão simples a gente implantar uma metodologia acadêmica dentro de uma empresa. E esse processo ele foi se amadurecendo e com o implemento também da transformação digital que a gente tem vivenciado intensamente nos últimos anos, a Optimum Supply ela conseguiu surgir em 2019, né, com o propósito de aplicar nossa expertise de tomada de decisão dentro de suprimentos de uma forma simples, sistêmica e inteligente. E hoje a gente possui 3 produtos. Um é a plataforma SaaS, que faz seleção de fornecedores, e a gente também atua com projetos de consultoria e na parte de capacitação, com cursos e treinamentos. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui algumas telas do nosso sistema, vou focar um pouco mais na parte do software, né, de seleção de fornecedores. Então, aqui, o coração do sistema é a definição dos critérios. Então, onde a gente escolhe o que é o mais importante naquela tomada de decisão, e o sistema ele vai guiar o usuário para fazer a parametrização dos pesos e das performances e formar esse modelo matemático. Pode passar para a próxima. Então, também, dentro do sistema, o usuário ele customiza a requisição para o fornecedor, pedindo informações tanto desses critérios quanto outras informações também que ele precise para esse processo. E pode passar. E o sistema faz esse cálculo e retorna para o usuário uma análise de resultados que ela é muito estratificada, muito objetiva, de acordo com esses objetivos estratégicos, de acordo com esse alinhamento que foi feito dentro de cada modelo. Pode passar para o próximo. Aqui a gente tem um gráfico comparativo, olhando cada um desses critérios, por exemplo, entre 2 fornecedores, e no próximo a gente consegue ver, depois de uma negociação, qual é essa evolução nesse gráfico consolidador aqui, que vai mostrando a melhoria do valor agregado de cada um desses fornecedores dentro desse processo seletivo. Então, essa ferramenta que a gente desenvolveu, ela pode ser utilizada tanto de forma standalone, como também
conectada, integrada ao ERP, ao sistema de compras que o cliente já possua, tá? Com o diferencial de trazer essa análise mais sofisticada e muito mais adequada para você tratar um problema de alta complexidade. Tá? Resumindo, faltam 3 segundos aqui do meu tempo. Aqui. A gente trabalha com esses 6 pontos principais. Esse slide depois fica para vocês também passarem com mais calma, mas a gente trabalha maximização de valor, com esse alinhamento estratégico, com isso a gente reduz riscos, apoia o comprador com as negociações, gera produtividade porque a gente cria modelos inteligentes que são replicáveis, a gente consegue envolver também os stakeholders mais importantes na decisão de forma colaborativa e garante compliance dentro da ferramenta. Muito legal, Joyce. Obrigado aí por ter... segundo, deixa eu pedir uma desculpa antecipada, que 2 horas antes do evento agora, essa tarde, o nosso servidor saiu do ar e o QR Code, se vocês tentarem entrar, ele não vai dar para o nosso site está fora do ar agora, então a minha equipe está resolvendo. O QR Code do lado do meu nome vai direto para o meu LinkedIn e tem meu telefone também, então se quiser mandar uma mensagem mais imediata, enquanto a gente não resolve esse problema, eu vou pedir para fazer esse contato direto comigo. Tá? Mas amanhã já está resolvido com o nosso site. Algumas pessoas comentaram aqui, Joyce, eu já respondi a elas que quando a gente enviar o material, vai com o QR Code certinho. Tá? Isso. A gente enviar o QR Code depois do evento. Eu queria convidar o Carlos Sonsim para fazer uma pergunta para a Joyce. Fica à vontade, Carlos. Oi, legal, vamos lá. Parabéns aí, Joyce. E eu acho que é legal porque a gente pega a inspiração, né, do fundador. Então, né, de um estudo, de uma matéria do MCDA, acabou gerando aqui a inspiração para fazer, né, para criar uma empresa. Aí eu vou juntar aqui, acho que 2 questões, que deve ser um pouco também das dúvidas de quem está ouvindo a gente. As facilidades e dificuldades de entrar numa grande empresa, né, já que a gente tem por costume, né, pedir balanço, DRE, estrutura societária, dependência financeira, alavancagem, uma série de coisas, né, e aí a empresa está nascendo, né, às vezes não tem nem ali o contrato social, e existem uma série de passos, né, para você ser homologada, para você conseguir entrar, guias de recolhimento, riscos, né, então imagina que a parceria deu certo, mas aí depois também a empresa tem ali as suas dúvidas em falar, mas qual que é o risco de continuidade, né? Eu acredito muito na Joyce, mas e se a Joyce não tiver mais, como é que a empresa continua de pé? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, dos casos bem-sucedidos de clientes, e aí juntando a questão, imagina que, né, existem também N tipos de empresas e tamanhos, né? Algumas delas já têm seu próprio, né, o seu software, né, de conexão com o mercado. Então, como é que você consegue fazer essa virada e falar assim, olha, o meu sistema aqui, ele é muito melhor do que o que você já tem hoje de ponte com o mercado, né? Como é que você junta essas 2 coisas? Então, para você falar um pouquinho desses 2 pontos aí. Obrigado. Tá. Obrigada, Carlos. Sobre, então, o primeiro ponto, sobre a entrada nas empresas, realmente existe hoje uma abertura muito maior, né, das empresas para aceitarem startups e terem uma flexibilidade maior nesse processo, mas também é lógico que existem algumas barreiras, e hoje o que a gente usa de estratégia para superar isso é oferecer um trial, fazer uma demo customizada. Então, eu acho que a gente tem que usar nossa fortaleza como pequena empresa de prestar um serviço diferente do que uma empresa grande poderia prestar, né? Então, eu consigo dar uma atenção muito mais dedicada a cada cliente novo, a cada prospecção que a gente faz, que uma empresa já num outro patamar não consegue. Então, a gente faz esse caminho de entrada em novas empresas, a gente faz ele de forma bem customizada, até porque o nosso produto é muito customizável, muito adaptável a cada realidade, é uma das coisas que a gente defende, como você fazer isso dentro da ferramenta. Então, é uma das formas que a gente agrega valor, né? Montar um case dele e fazendo isso. Em contrapartida, o ciclo de venda ele é um pouquinho mais lento, né? Então, nessa fase de construção, a gente tem um ciclo de venda um pouquinho mais lento. E até um desafio aí para o ano que vem a gente reduzir isso.
Sobre a segunda pergunta, em relação à integração e como a gente conversa com outros sistemas, e vai muito também da política da empresa, do cliente, se ele quer realmente tudo integrado ou se ele quer utilizar o nosso software, ele colocando dados de entrada, porque você consegue fazer uma importação em lote mais manual também, não precisa só fazer integração, ou se ele quer realmente tudo integrado. E daí tem algumas políticas de compras, por exemplo, tem um cliente nosso que a política dele é utilizar o Optimus Supply para compras acima de R$100 mil. Então, ele não usa o nosso software para compra mais picadinha ou para compras menores, ele usa realmente para os itens que são mais estratégicos, mais relevantes dentro do spend dele. Então, esse é um encaixe que é feito dentro da própria empresa, porque a gente consegue coexistir com outros sistemas, inclusive estar compartilhando aí as informações com outros sistemas. Te respondi? Muito legal. Muito legal, Joyce. Obrigado pela pergunta, Carlos. É isso aí, gente. Mais uma startup se apresentou. Muito legal o trabalho que o pessoal da Optimus Supply está realizando.